nosso boa noite para você que nos acompanha pela igreja do NASP. Você é bem-vindo a esta igreja, é muito bom ter a sua companhia e do outro lado da telinha. Eu queria te convidar nesse momento para me acompanhar numa oração também. Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade em nossas vidas. Gratos pela Tua misericórdia, Senhor Deus, que nos alcança, muitas vezes em meio à incredulidade, Senhor. Pai de amor, iremos abrir Tua palavra agora. E através dela, Senhor Deus, nós clamamos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir às questões dos nossos corações, Senhor Deus, que muitas vezes não estão resolvidas. Senhor, usa Teu servo aqui também, Pai querido, para que através dos meus lábios, Senhor Deus, Teu Santo Espírito possa tocar em cada coração que passará a partir desse momento a ouvir estas palavras. Senhor, te agradecemos pela vida e te agradecemos pela oportunidade de compartilhar desta palavra também. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. É muito bom, novamente, ter a sua companhia. Eu acho que é um grande privilégio que nós estamos tendo, né, diante dessa pandemia, de dar continuidade aos cultos e também de escutar a palavra de Deus. E a Igreja do NASP tem oferecido isso a cada semana a todos vocês que estão inscritos aí nas nossas redes sociais, pelo YouTube ou pelo Facebook também. Muito obrigado novamente pela sua companhia. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Estou explicando para você o que acontece nesse livro. O livro de Lucas, ele faz parte de um contexto sinóptico, né, onde estão envolvidos Mateus, Marcos e Lucas. E existem algumas coisas no livro de Lucas que não se encontram, né, no livro de Mateus e nem no livro de Marcos. E a história que eu quero compartilhar com você nesse exato momento é uma dessas histórias que somente Lucas vai nos apresentar. Abra lá sua Bíblia, então, no livro de Lucas, capítulo 19, verso 1. Eu vou ler esse primeiro versículo para você. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. A história que eu quero nesta noite contar para você e compartilhar é a história de Zaqueu. A história de Zaqueu, ela está dentro de um contexto aqui que envolve tanto Lucas capítulo 17 como Lucas capítulo 18, até chegar em Lucas capítulo 19. A partir do capítulo 17, você encontra Jesus Cristo saindo da Galileia e subindo em direção a Jerusalém. E a caminhada é longa, e durante essa caminhada, no percurso dessa caminhada, Jesus Cristo vai passar por uma cidade chamada Jericó. O que era Jericó? Que cidade era essa chamada Jericó? Jericó era uma grande cidade. Nela, era uma cidade que muitas pessoas passavam para ali dormir também, e ali também moravam vários sacerdotes, alguns romanos, maiorais dos romanos moravam lá também. E a cidade de Jericó era muito conhecida pelo comércio que havia nela. E justamente Jesus saindo da Galileia, indo em direção de Jerusalém, ele vai fazer uma parada em Jericó. Mas algumas coisas acontecem antes de Jesus chegar em Jericó. E se você estiver com a sua Bíblia ainda aberta e quiser me acompanhar, no capítulo 18, a partir do verso 9, ele vai contar uma parábola do fariseu e do publicano. E aqui parece que Jesus começa a preparar a sua chegada a Jericó. Porque essa parábola justamente conta um pouco da história, da situação dos publicanos, né? Os publicanos eram pessoas dentro do seu meio, dentro do seu convívio entre os judeus, que eram odiados, né, por vários judeus. E a história aqui da parábola do fariseu e do publicano nos ajuda a compreender esse contexto. Então você encontra dentro ali no templo um fariseu que vai diante de Deus e ora, como diz aqui o texto, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo
2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, conforme diz o verso 11 e o verso 12 aqui. Porém, olha só a atitude do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar, diz a Bíblia, os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Interessante que antes de Jesus Cristo chegar à cidade de Jericó, ele conta uma parábola, e essa parábola, eu não tenho dúvida que chegou antes de Cristo, a própria cidade de Jericó. Mas a história não termina aqui desse contexto. A história continua que logo à frente Jesus Cristo vai encontrar com um jovem rico, a qual vai fazer uma pergunta para Jesus. E na pergunta ele diz assim no verso 18, certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E numa conversa com esse jovem, Jesus Cristo vai comentar com ele que ele precisa aprender a guardar os mandamentos. E esse jovem, crendo em tudo aquilo que ele já tinha vivido, que ele guardava já os mandamentos. E Cristo disse para ele: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E o próprio jovem replicou: tudo isso tenho observado desde a minha infância, desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Diz a Bíblia que essas palavras foram muito pesadas para esse rapaz, o qual ficou muito triste e voltou para o seu lar. E Jesus agora, olhando para os discípulos, muito triste também, ele comenta: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? E essa é a pergunta que eu te faço hoje. Quem pode ser salvo? Quem está preparado para entrar no reino dos céus? E aí Jesus Cristo diz algo que vai me ajudar depois na história de Zaqueu. E os que ouviram isto disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É com esse contexto da história que eu quero chegar à história de Zaqueu. Jesus Cristo estava prestes a entrar na cidade já de Jericó. E antes de ele entrar na cidade de Jericó, ele encontra um homem, diz a Bíblia aqui no capítulo 18, verso 35 ao 43, que era um cego, a qual passa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E este mesmo cego também é curado. Amigos, todas estas histórias que estão acontecendo antes de Jesus chegar a Jericó, antecedem Jesus. Elas chegam à frente de Jesus em Jericó. E lá na cidade de Jericó se encontrava um homem, da qual a história eu quero compartilhar com vocês hoje. Este homem se chamava Zaqueu. Zaqueu já havia escutado sobre Jesus. Eu quero passar para você aqui um slide. Olha só o que essa autora, Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, na página 479, ela nos fala a respeito sobre a atitude de Zaqueu ao saber dessas histórias de Cristo. Todavia, o que ouvira dizer de Jesus acendeu-lhe a esperança no coração. Arrependimento e reforma da vida eram possíveis, mesmo para ele. Não fora acaso publicano um dos mais dignos discípulos do Mestre? Zaqueu começou imediatamente a obedecer à convicção que dele tomara posse e a fazer restituição àqueles a quem prejudicara. Começara já a volver atrás, quando soaram em Jericó as novas de que Jesus vinha entrando na cidade. Zaqueu decidiu vê-lo. Amigos, você está me acompanhando agora, do outro lado da telinha. Deixa eu dizer algo para você. Zaqueu não toma a decisão de mudar a sua vida quando Jesus Cristo chega em Jericó. Mas antes de Jesus Cristo
chegar em Jericó, Zaqueu já havia tomado uma decisão. O Espírito Santo já estava atuando na vida de Zaqueu. Ele já estava visitando algumas pessoas e devolvendo aquilo que ele havia tomado em um valor maior do que era o previsto. Por que esses publicanos, porque eles eram tão odiados dentro da sua sociedade, né? Em um livro chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus, o autor nos escreve dizendo que desde que surgiram as sociedades organizadas, o indivíduo sempre foi obrigado, pelo menos, que apreciasse a obedecer 3 exigências imperativas da autoridade coletiva. A primeira delas, sempre teve de empunhar armas, era servir o exército. A segunda, ele precisava pagar seus impostos. E a terceira, obedecer às leis impostas pelo poder judicial. Dessas 3 exigências, né, Israel ele precisava obedecer 2, porque ele não iria servir o exército dos romanos. Os judeus foram poupados de uma dessas 3 obrigações. Flávio Joséfo declara sobre isso, que eles tinham obtido em seu país a completa isenção do serviço militar. Ao ficarem isentos do serviço militar, os judeus foram poupados do pagamento do imposto de sangue, conhecido assim. Mas as taxas que tiveram de pagar em dinheiro e em espécie foram excessivamente pesadas e mais onerosas ainda em vista de 2 tipos de impostos paralelos lhes serem impostos: tributos civis e religiosos. Eles já conheciam os tributos religiosos desde os tempos de Salomão, mas agora, a partir do ano 6 depois de Cristo, eles também tiveram que conhecer os impostos romanos que vieram sobre eles. Você deve conhecer Herodes o Grande, em especial, tornou-se de tal forma malquisto também. Em vista do rigor dos impostos exigido ao povo para financiar seus enormes empreendimentos e cheio de ostentação, que várias vezes viu-se forçada a conceder remissão dos mesmos a fim de evitar uma revolta dentro das suas cidades. Inclusive, seus próprios filhos, os tetrarcas, seus herdeiros, seguiram o mesmo caminho de seu pai, Herodes o Grande. Arquelau, um dos seus filhos, chegou a levantar 600 talentos de impostos cobrados do povo de Israel. Isso equivalia mais ou menos a 3 milhões de francos de ouro, ou 450 mil libras esterlinas. Na Judéia e Samaria e na Galileia foram recolhidos 200 talentos para Antipas. Assim, esse povo de Deus vivia sua vida ao pagar seus impostos. O sistema romano de tributação foi estabelecido naquela parte da Palestina e incorporada ao Império Romano. Havia então, como há agora, impostos diretos e indiretos. Inclusive Paulo, em Romanos capítulo 13, o verso 7, ele fala sobre esses impostos, né? Os primeiros cobradores foram os agentes imperiais, né, do tesouro. Incluíam, de um lado, um imposto sobre bens de imóveis, afetando todos os produtores, especialmente os proprietários das terras, que eram pagos em espécie, calculando numa base de 20% a 25% da produção. E, por outro lado, o da captação, que era talvez em proporção à fortuna do contribuinte. Amigos, essa vida que esse povo levava de pagar seus impostos, de ser extorquidos, era muito sofrida. Ainda trazendo um comentário, foi sobre a legalidade deste último imposto que os fariseus interrogaram certa vez a Jesus, tentando colocá-lo em situação embaraçosa. Você deve lembrar dessa história. Os tributos indiretos se assemelhavam mais aos diretos aduaneiros, que eram cobrados quando as pessoas chegavam nos portos ou nas cidades, né? Eram arrecadados em certas pontes, vals e encruzilhadas importantes, entradas das cidades e nas praças do mercado. E assim, é assim que encontramos Mateus sentado na coletoria em Cafarnaum. Você deve recordar que quando as pessoas estavam chegando em Jericó, havia ali os cobradores de impostos também.
E esses cobradores de impostos estavam ali com esse propósito, né? Tanto quando na entrada como na saída você iria pagar seus impostos. Volte aqui para a história de Zaqueu. Quando você olha no capítulo 19, esta introdução sobre a história de Zaqueu, e encontramos ali Zaqueu tendo uma mudança de vida pelas histórias que ele escutou a respeito de Jesus, as pessoas não sabiam o que estava acontecendo na vida de Zaqueu. Isso era uma obra do Espírito Santo na vida dele. E Zaqueu agora também, conforme todo mundo que está ali em Jericó, ele também queria ver quem era Jesus. Ele queria poder enxergar essa pessoa que havia falado aquelas palavras da parábola do fariseu e do publicano. Ele queria ter um encontro também com aquele mesmo homem que falou com aquele jovem rico. Amigos, Zaqueu estava possuído do Espírito Santo e ele precisava muito ter um encontro com Jesus, porque o Espírito Santo estava motivando as mudanças na vida de Zaqueu. E o verso 5, capítulo 19 de Lucas, verso 5, por favor, acompanhe comigo. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Eu gosto muito dessa parte do texto, porque nela conseguimos compreender a atitude de uma pessoa quando o Espírito Santo toca no seu coração. Jesus Cristo, quando se encontra com Zaqueu e olha para cima daquela árvore, o apelo de Jesus é direto, porque o Espírito Santo já estava atuando. O apelo de Jesus a Zaqueu é: Zaqueu, desce depressa. Amigos, às vezes nós achamos que Deus não tem pressa. E muitas vezes argumentamos com Deus. Não, todo mundo tem seu tempo, cada um tem seu tempo para tomar sua escolha. E nós não compreendemos o ato da cruz, quando Cristo entrega a sua vida naquela cruz. Nós olhamos e achamos que Deus não tem pressa, que eu e você possamos tomar nossas decisões. Quando ele se encontra com Zaqueu, as palavras de Cristo diretas ao coração de Jesus são: Zaqueu, desce depressa. Havia pressa da parte de Deus, havia pressa da parte de Jesus para se encontrar com Zaqueu. A atitude de Zaqueu também é muito interessante. Eu queria que você acompanhasse comigo a atitude de Zaqueu no verso 6. Diz assim: ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Muitas vezes a gente, com as nossas correrias da vida, com o nosso trabalho, com os nossos sonhos, com aquilo que nós propomos em nossas vidas de alcançar, nós colocamos Deus em segundo lugar. Ou pedimos para Deus: espera só um pouquinho, ainda preciso de resolver algumas coisas na minha vida. Eu gosto muito de olhar para a atitude de Zaqueu. Zaqueu, quando recebeu o convite de Jesus Cristo: Zaqueu, desce depressa. A atitude de Zaqueu é descer com pressa e recebeu a Jesus Cristo com alegria. Eu gostaria que você nesse momento também pensasse um pouco. Por acaso você também, diante do convite de Cristo para a sua vida, você está descendo com pressa e recebendo Jesus Cristo com alegria? Estamos nós abrindo nosso lar para Jesus? Ou estamos pedindo: Senhor, espere um pouco, eu ainda tenho coisas para resolver? Esquecemos daquele texto de Mateus, o qual nos diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós queremos, para tomar uma decisão ao lado de Cristo, para descer desta árvore, nós queremos primeiro resolver várias coisas em nossas vidas. E não compreendemos que Jesus Cristo nos chama da forma que nós estamos. Ou esquecemos o relato do Éden, logo depois de Adão e Eva terem comido do fruto da árvore da vida. Quando Cristo Jesus chega na pessoa de Deus, naquele Éden, e pergunta: onde estás? A ação de Adão e Eva também são sair de trás daquelas árvores para ter um encontro com Jesus. Amigo, qual é a tua reação diante do convite de Cristo na sua vida? Quando olhamos para a vida de Zaqueu, um publicano, a qual dentro da sua sociedade, infelizmente, ele não era aceito. E não era aceito porque a sociedade foi injusta com ele.
Mas a atividade que Zaqueu exercia também não era muito justa para com a sociedade. Zaqueu era olhado como uma pessoa que havia traído a sua própria nação e agora estava do lado dos romanos. Esse próximo slide que eu quero apresentar para você, olha como, ainda a autora, no livro Desejar as Nações, ela comenta: principiava a compreender quão amargos são os frutos do pecado e quão difícil é a senda daquele que busca voltar de uma carreira de erros. Ser mal compreendido, enfrentar a suspeita e a desconfiança no esforço de corrigir seus erros, dura coisa era de sofrer. O chefe de publicanos anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundira a esperança ao coração. Mas ele sabia que diante da população, a população não olharia ele desta forma. Zaqueu, infelizmente, ele não era aceito dentro da sociedade. Eu sei que talvez eu esteja falando nesse momento para algumas pessoas que por alguma causa, por algum motivo, sejam bons ou não, tomaram decisões que te levaram ao erro. Tomaram decisões que, infelizmente, levou muitas pessoas da sociedade a se afastar de você. E quando olhamos para a vida de Zaqueu, meu amigo, e olhamos para esse homem que não era bem quisto na sua sociedade, que não era aceito na sua comunidade, mas quando vemos Jesus Cristo entrando dentro de Jericó, já sondando o coração de Zaqueu, eu te pergunto, por que você também não pode ser aceito por Jesus? Não foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus. A história comenta para a gente que foi Jesus que foi em direção de Zaqueu, o qual parou embaixo daquela árvore e olhando para cima disse: Zaqueu, desce depressa. Você precisa também tomar uma decisão na sua vida. Todos nós precisamos. Diante do convite de Cristo, precisamos descer, mas descer com pressa e descer com alegria também. No verso 7 do capítulo 19, diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. É interessante que as pessoas não estão levantando reclamações e murmurações contra a pessoa de Jesus. Perdoe-me, contra a pessoa de Zaqueu, mas contra a pessoa de Jesus. As palavras, as reclamações, as acusações nesse momento são para Jesus, não para Zaqueu. Como ele, sendo Jesus, como ele, sendo um mestre, conhecendo todas as coisas, conhecedor também da palavra, pode entrar na casa deste homem. Na cultura de Israel, na cultura que eles tinham naquela época, entrar na casa de uma pessoa que era uma pecadora de uma forma pública, né? Não era algo muito bem visto na sociedade. E a Bíblia nos fala que Zaqueu recebeu Jesus e Jesus tomou a decisão de entrar na casa de Zaqueu. Toda vez que muitas vezes olhamos para esse texto, ao começar a ler, achamos que as acusações são para Zaqueu. Não é, é para Jesus. E às vezes não compreendemos por que a igreja, que consideramos como um hospital, muitas vezes criticamos por que estão aceitando esta ou aquela pessoa. Como é que a igreja permite que essa pessoa que viveu esta vida ou que está vivendo esta vida possa participar dessa igreja? Porque a palavra de Deus nos diz que esta igreja é um hospital e ela está aberta para receber pessoas como Zaqueu também, como eu e como você. E a atitude de Zaqueu é maravilhosa. Lembrando que Zaqueu já estava devolvendo, já estava em busca das pessoas que ele estava devendo. E quando ele se encontra agora com Cristo, naquela refeição, e ele escuta as pessoas acusando Jesus Cristo por ter entrado na casa dele, Zaqueu se levanta daquela mesa.
E Zaqueu, olhando para todas as pessoas que ali se encontravam, diz para Jesus: hoje, Senhor Deus, eu também estou comprometido a devolver aquilo que eu peguei, aquilo que eu roubei. Se eu defraudei alguém, Senhor Deus, eu te prometo devolver. Ainda no mesmo livro, a autora Ellen White, no livro Desejo às Nações, ela comenta, preste bem atenção nesse texto dela, na mesma página, 479. Não é genuíno nenhum arrependimento que não opere a reforma. Todo arrependimento, meu amigo, olha aqui para mim, todo arrependimento, tudo aquilo que é produzido pelo Espírito Santo no meu e no seu coração precisa produzir reforma. Todas as ações do Espírito Santo na minha vida, elas precisam também ser vistas como obras. Zaqueu está demonstrando isso para a gente. Continuando na leitura do slide, acompanhem comigo. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega da alma, da vida para a habitação dos princípios dos céus. Perceberam? O Espírito Santo não só estava já atuando na vida de Zaqueu, mas a Bíblia fala que esse mesmo Espírito que nos traz o querer, ele também nos leva a efetuar. E Zaqueu já estava tomando decisões na sua vida de mudança. Acompanhe ainda novamente aqui no verso 8. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Antes de eu seguir para o próximo texto, acompanhem comigo essa ideia aqui. É a segunda vez que Cristo Jesus usa essa palavra hoje. Quando ele se encontra embaixo daquela árvore e ele olha para cima, ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. E logo depois que Zaqueu toma sua decisão, logo depois que Zaqueu publicamente declara a decisão de devolver aquilo que ele havia tomado, que não era seu, Cristo agora é o próprio Cristo que se ergue e se levanta e declara para Zaqueu e para todos que estavam naquelas janelas olhando para aquela refeição, contemplando aquela refeição de Zaqueu com Jesus. E as palavras de Cristo, amigos, são profundas, porque Ele conhece o interior. E Ele diz: hoje veio a salvação a esta casa. Uma coisa sou eu dizer para uma pessoa que hoje a salvação veio à casa dela, que ela está salva. Agora, uma coisa é Cristo Jesus, que sonda os corações, conforme diz o salmista no Salmo 139, ele olha o nosso interior. E antes que houvesse a palavra na sua boca, ele já sabe até o que você vai declarar. E esse mesmo Cristo que diz para Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Ele não fala somente da vida de Zaqueu, mas ele fala de toda a sua casa. Hoje a salvação entrou nesta casa. Deixa eu perguntar para você que está me acompanhando. É possível que nesse momento Cristo possa dizer para você: hoje a salvação entrou nesta casa? O que te impede ainda desta declaração de Cristo? Quais são as coisas que, infelizmente, Satanás colocou como um laço na sua vida, da qual você pode declarar, nesse momento, do outro lado aí: hoje a salvação não pode entrar nessa casa. Amigos, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Olhe para a vida deste homem. Diante de tudo aquilo que Zaqueu já havia vivido, das decisões erradas que havia tomado, mas movido pelo Espírito Santo e pela transformação, Jesus Cristo olha para ele e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. Não tenha dúvida que aquela mesma salvação que entrou na casa de Zaqueu também pode entrar na sua casa. A salvação não é apenas um sentimento,
Não confunda salvação com sentimento, eu estou salvo ou estou perdido. Na Bíblia, salvação é uma pessoa. Quando Simeão pegou Cristo nos braços, quando seus pais conduziram aquela criança para ser apresentada ao templo, aquele homem, ao tomar aquela criança das mãos, disse: eu já posso dormir em paz, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Salvação dentro da Bíblia não é apenas um sentimento, ela é uma pessoa, ela é a própria pessoa de Cristo. Haviam milhares de pessoas naqueles dias em Jericó, inclusive os próprios líderes da igreja. Pessoas que talvez, se a gente fosse olhar, Jesus Cristo poderia entrar na casa delas sem problema nenhum. Mas Jesus Cristo sondou um ato de fé na vida daquele homem. E o último texto aqui, que se encontra no verso 10, desse capítulo 19, dessa história de Zaqueu, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Esse é o propósito da igreja também. Esse é o propósito de Cristo na sua vida e na minha vida, de buscar e salvar o que se havia perdido. Por onde que você anda, meu irmão? O que você tem feito de sua vida? Não esqueça que Cristo, Ele vai passar por você. E Ele está passando por você. E você precisa dar uma resposta para Ele também. A de Zaqueu foi descer com pressa e o receber com alegria. E qual é a sua decisão hoje? Gostaria você também de descer desta árvore? Não precisa ficar olhando Cristo de longe, apenas contemplando ou curioso. Você pode se aproximar dele e você pode descer, porque Ele quer entrar em tua casa. O livro de Apocalipse comenta isso e diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu quero ler um último texto com você, que se encontra no livro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3. Uma das palavras que Cristo disse a Zaqueu, presta atenção aqui, olha aqui para mim. Uma das palavras que Cristo disse a Zaqueu foi que hoje a salvação entrou nesta casa e que este também é filho de Abraão. Por que Jesus Cristo está chamando Zaqueu de filho de Abraão? Zaqueu já não era da descendência também? Não era um israelita? Não era da descendência de Abraão? Porque agora ele declara que este também é filho de Abraão. A Bíblia nos afirma que os filhos de Abraão não são somente aqueles filhos do sangue ou da carne. Existe uma outra característica nos filhos de Abraão. E quando eu abro o livro de Gálatas, o apóstolo Paulo nos ajuda a compreender por que Jesus está declarando que Zaqueu também é filho de Abraão. Acompanhe comigo Gálatas capítulo 3, o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você pegou a ideia? Eu vou repetir aqui o texto. Verso 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Você pode olhar para a vida de Zaqueu e comentar comigo: pastor, mas Zaqueu era um homem todo errado. Um homem com a sua vida cheia de problemas. Um pecador de uma forma pública. Mas o que as pessoas não sabiam era que o próprio Espírito Santo já estava conduzindo Zaqueu. E o próprio Cristo também já estava tocando na vida de Zaqueu. Nós esquecemos que Deus pode fazer das coisas impossíveis, possíveis aos homens. Quando ele disse as palavras, logo depois que se encontrou com um jovem rico, que era praticamente difícil um rico entrar no reino dos céus. Logo depois alguém declara: mas quem pode? Quem então pode entrar? E Jesus comenta para os seus discípulos: as coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Pode nos parecer que era impossível, diante dos olhos dos homens, Zaqueu entregar sua vida a Deus. Mas aos olhos de Deus não. Ao trabalho do Espírito Santo e pela obra que Ele pode realizar na minha e na sua vida, é completamente possível Ele transformar a minha e a sua vida. Deixa eu perguntar algo para você.
Você gostaria também de descer dessa árvore? Gostaria que Cristo Jesus entrasse no seu lar? Precisamos convidar Cristo a entrar no nosso lar? Amigo, você não precisa convidá-lo, Ele que vai se convidar. Ele se aproxima de Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Eu preciso te fazer esse apelo ao coração. Gostaria de você também abrir a porta da sua casa, porque Ele já está à porta e você precisa abrir. Você pode dizer para mim assim: pastor, mas me falta fé. Como é que eu posso mudar toda uma trajetória de vida? Como é que eu posso abandonar? Amigos, o Espírito Santo pode dar força, pode te ajudar, mas você precisa aceitar essas mudanças na tua vida. Não há ninguém que um dia já não esteve em cima desta árvore. Não há ninguém que em algum momento de sua vida Jesus já não tenha passado por baixo da sua árvore e dito: Maria, desce da árvore. João, desça. Francisco, você precisa descer da árvore. Fabiano, desça da árvore, que eu quero entrar na tua casa. Cláudio Omar, desça da árvore, eu preciso entrar na sua casa. O apelo não é meu, o apelo é dele, é de Cristo Jesus. Desça desta árvore, porque me convém entrar hoje na sua casa, não amanhã, não depois da manhã. Hoje é o convite de Cristo para você. Quero te convidar nesse momento a fechar seus olhos e falar com Ele. Feche seus olhos. Senhor, talvez quando paramos para olhar, Senhor, para as nossas vidas, olhamos para aquilo que já vivemos, para a trajetória, Senhor Deus, dos nossos caminhos, não vemos como, Senhor, deixar nossas vidas em Tuas mãos. Parece impossível, meu Deus. Como descer dessa árvore e Te aceitar no meu lar? Como descer dessa árvore e permitir que Tu entres, Senhor? Meu Deus, eu clamo a Ti em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Teu Santo Espírito que tocou na vida de Zaqueu possa tocar em nossas vidas também. Assim como ele conduziu Zaqueu a uma transformação, que Ele também possa conduzir a minha e a vida dessa pessoa que está me ouvindo nesse momento. Deus, Tu conhece o nosso interior. Tu conhece a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, que nesse momento estão nos assistindo por essa tela. Nós precisamos, pela fé e pela convicção, através do Teu Santo Espírito, aceitar, Senhor Deus, o Teu Filho amado que passa embaixo da nossa árvore. Nós precisamos descer com pressa, Senhor Deus. E se o próprio Deus tem pressa, por que não temos pressa? E na leitura, e quando olhamos para a vida de Zaqueu, a atitude de Zaqueu, meu Deus, diz a Bíblia que ele desceu com pressa também e Te aceitou com alegria. Senhor, que Tu possa conduzir as pessoas que estão me ouvindo nesse momento a descer de sua árvore e com alegria, Senhor Deus, Te aceitar. E como eu vou transformar essas coisas em minha vida? Como vou mudar isso ou aquilo, Senhor? Teu Santo Espírito irá nos conduzir a tudo isso. E precisaremos tomar decisões. Mas que não nos deixe esquecer, Senhor Deus, que Tu nos chama da forma que estamos. Como disse Mateus: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Pai Santo, nos ajude. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.